Fala galera, aqui é o Rafael, mais uma vez para o canal Fora da Caverna, e eu estou aqui para compartilhar com vocês uma reflexão, né, sobre uma questão que me foi feita recentemente, que perguntou se existem erros irreparáveis, né? E a minha resposta é que sim, que todo erro é irreparável, uma vez que as nossas ações estão cristalizadas no tempo, num certo momento, né? Então não há muito o que se possa fazer frente ao que já foi feito naquele momento, né? Então você imagina um copo que cai no chão e se quebra, o que você pode fazer frente a isso? Você recolhe os cacos e joga fora. E quando você começa a pensar na questão da vida, né, você começa a perceber que a vida é um constante recolhimento de cacos, né? É um constante reconstruir, ressignificar a própria existência, né? A partir do momento que você toma consciência e compreende os motivos pelos quais você agiu do modo como você agiu. E é muito comum que nesse processo de tomada de consciência, né, você comece a pensar um pouco sobre culpa, arrependimento, né? Pensando sempre assim, eu poderia ter feito diferente do que eu fiz. Mas se você parar para pensar, isso é julgar, né, a causa pela consequência. O que eu quero dizer com isso, né? Você esperava um resultado através da sua ação, né? Só que o resultado foi diferente do que você esperava. E aí você atribui aquilo um erro, né? Você percebe que fica fácil você fazer esse processo, né? Eu poderia ter feito diferente, uma vez que o resultado não foi o que eu esperava. Só que muitas vezes você não percebe que a vida ela é indeterminada mesmo, né? Que você não tem muito controle sobre o resultado das suas escolhas, das suas ações, né? Então, no final das contas, o que você pode fazer? Você pode atribuir novos sentidos e novos significados a essas consequências, né? Obviamente, no processo de tomada de consciência disso, né? Você vai falar assim, poxa, mas eu magoei pessoas, eu feri pessoas que eu gostava e tal. Mas o que você pode fazer frente a isso? Você pode lamentar, você pode superar, você pode aprender. Então, assim, né? Como você vai agir frente às consequências das ações que você tomou? Eu acho que isso é muito mais importante do que você ficar se culpabilizando, né? Ou se arrependendo de coisas que já passaram, né? É muito comum a gente tentar criar um mecanismo, né, de causa e efeito na nossa vida, né? Como se fosse muito racional e tal. Só que o que a gente ignora é que grande parte das nossas escolhas, elas não são racionais, né? As escolhas, elas têm vários fatores que interferem nisso, principalmente fatores afetivos, fatores emocionais, né? Então, muitas vezes a gente age da única maneira que a gente poderia ter agido, dada aquele momento, dada aquela situação apresentada, né? E não faz muito sentido você se culpar por isso, você se responsabilizar plenamente, de tal forma falar assim, poxa, eu poderia ter feito de outra maneira. Talvez sim, talvez não, mas a real é que você agiu da única maneira que você poderia ter agido, dada aquela situação. Então agora o processo é que quando você toma consciência disso, né, como que você vai agir frente a isso? Você tem que ressignificar esse processo, né? Lamentar menos, né, essas escolhas. Porque ao final das contas, né, as suas escolhas são parte constituintes do seu ser. Não tem muito que você possa fazer frente a isso, né? Eu quero apagar o que eu fiz. Apagar o que você fez é apagar aquilo que constitui você na sua própria existência. Então, no final das contas, é muito reconfortante você tentar criar um mecanismo de causa e efeito. Só que isso, ao mesmo tempo que é reconfortante, é angustiante, porque parece que você é plenamente responsável por tudo, né? Você carrega uma culpa, o peso do mundo nas costas, né? E muitas vezes aceitar que o erro aconteceu, né? Que as consequências foram inesperadas, né? E a partir daí reconstruir e ressignificar a própria existência. É um processo constante isso. É doloroso? É doloroso. Claro que é. É um processo? É um processo. Mas o que é a vida, se não isso, né, gente? Então fica aí essa reflexão aí, se culpar menos, se arrepender menos e tentar aprender mais com a nossa vida e com as coisas que acontecem. Não é isso? Valeu e até a próxima.